Olá, eu sou o professor Elde Lobo, médico psiquiatra e psicoterapeuta da clínica Vida Mental, e estou respondendo a pergunta sua que veio pelo aplicativo Um Doutor. Então, o aplicativo Um Doutor está nas plataformas iOS e Android com esse objetivo de conectar você que tem uma dúvida e quer a resposta de um especialista de maneira exclusiva e personalizada. Então, para esta pergunta, existe tratamento psicoterápico para transtorno de pânico? Ou seja, pergunta muito boa. Provavelmente você ou alguém que você quer esclarecer sobre esse assunto está vivenciando o transtorno de pânico. O que é o transtorno de pânico? É um adoecimento mental caracterizado por um conjunto de sintomas que são, em parte, físicos, em parte, psíquicos. Físico, como, por exemplo, sensação de enforcamento, falta de ar, dor no peito, aperto no tórax, urgência para urinar, tremor, sensação de formigamento, sensação de dormência, sintomas psíquicos como medo de morrer, medo de perder o controle, temor de sair de si mesmo, enfim, dificuldade para concentrar, para organizar o pensamento, com aquela sensação que vai desconectar. Com sensações muito desagradáveis, como, por exemplo, a despersonalização, que é quando tem uma percepção momentânea que a pessoa não é ela mesma, ou desrealização, também uma sensação que o ambiente não é reconhecido. Enfim, transtorno de pânico acontece quando esses sintomas repetem e que o indivíduo com este adoecimento passa a ter insegurança, temores e limita sua independência, fica com a sua capacidade produtiva reduzida em função desse grande temor. Então, nós tratamos o transtorno de pânico tanto por meio medicamentoso como também por psicoterapia. E já vou dar todos os esclarecimentos especializados sobre essa área. Infelizmente, a maioria dos casos de transtorno de pânico, infelizmente, de acordo com o que eu imagino que você tem como expectativas a resposta. Inicialmente, as pessoas com transtorno de pânico vão ter melhores resultados de tratamento se essa abordagem terapêutica começar com o uso de remédios. Para essas situações de crise em que, por exemplo, de uma hora para outra, sem nenhum motivo reconhecido, a pessoa passa a ter essa sensação de falta de ar, de medo de morrer, de pânico, passa a ter essa sensação e que muitas vezes recorre de ir repetidamente em pronto-socorros pedir avaliações de cardiologistas, neurologistas, pneumologistas, algumas vezes até de intensivistas. Então, algumas destas situações muito graves, muito importantes, elas, então, vão ter melhora inicial com o uso de remédios, especialmente os benzodiazepínicos, os considerados tarja preta ou calmantes pelos pacientes. Esses são usados de maneira temporária, como, por exemplo, Rivotril, que é o clonazepam, Alprazolam, que é o Frontal, Bromazepam, que é o Lexotan de marca industrializada, a marca Bromazepam industrializada. Enfim, algumas vezes, em caso de intensidade moderada a grave, há necessidade do uso desses remédios que levam a um resultado, a uma melhora mais imediata. Assim como também, nesses casos, há indicação do uso do remédio da classe dos antidepressivos, como, por exemplo, sertralina, citalopram, venlafaxina, paroxetina. Há necessidade de tratamento medicamentoso em média de 3 a 6 meses para facilitar esse processo de melhora. Mas então, agora, para responder sua pergunta, é possível tratar apenas por psicoterapia transtorno de pânico? Casos mais leves, de intensidade de sintomas mais simples, que não deixam o paciente com o transtorno de pânico com um pavor, uma tensão, um medo, uma insegurança
de que a qualquer momento vai ou morrer, ou perder o controle de si, ou ficar louco, como os muitos dizem, dá para tratar com psicoterapia, especialmente a psicoterapia cognitiva comportamental. Eu fico muito feliz de responder essa pergunta, porque neste livro aqui de referência sobre psicoterapias, nesse livro muito recomendado pelos profissionais, escolas de psicologia, cursos de psicoterapia, esse livro, Intercâmbio das Psicoterapias, da organizadora e professora doutora Roberta Paiá. Eu e o professor doutor Rafael Cangeli escrevemos um capítulo sobre terapia cognitiva comportamental para fobias e pânico. E lá nós avaliamos, de acordo com a literatura especializada nessa área, as técnicas, tanto cognitivas, ou seja, do modo de perceber os sintomas, interpretar os sintomas e comportar de acordo com esses sintomas. Então, lá nós abordamos desde técnicas cognitivas, por exemplo, através da técnica de psicoeducação. O psicoterapeuta faz um exaustivo processo de explicação, retirada de dúvidas, reafirmação das informações, comprovação das explicações, que transtorno de pânico não mata, não enlouquece, não leva o indivíduo à falta de controle sobre si mesmo. Da mesma forma também que nós lá falamos sobre técnicas comportamentais, como, por exemplo, de adequação e modulação da respiração para esses episódios agudos, para as crises, para o momento que está passando mal. Então, a psicoterapia, ela, por si só, sem o uso de remédios, pode tratar de maneira a ter ótimos resultados, transtorno de pânicos leves. Agora, transtorno de pânico de intensidade moderada a grave, a psicoterapia cognitiva comportamental, sim, pode ser iniciada ao mesmo tempo que inicia o tratamento medicamentoso, tanto com os calmantes, como também com os antidepressivos, e, inclusive, a terapia cognitivo comportamental será o meio pelo qual esse tratamento medicamentoso vai ser o mais breve, resolutivo e de curto período, sem risco de dependência dos medicamentos, que é um tema que eu suponho que seja a sua grande dúvida. Portanto, a resposta para a pergunta: é possível tratar transtorno de pânico exclusivamente por psicoterapia, cognitivo comportamental especialmente? Sim, casos leves, caso moderado a grave, precisa de tratamento medicamentoso concomitante até para ter resultados mais breves. Tanto a terapia cognitiva como a comportamental leva a excelentes resultados. Muito obrigado pela sua pergunta através do aplicativo Doutor. E através dele, procuramos elaborar essa resposta mais completa possível, que eu vou enviar, além deste vídeo, também algumas explicações em texto e também alguns artigos científicos que eu excluí a dedo para favorecer ainda mais o seu esclarecimento pleno. Muito obrigado e um ótimo aproveitamento do aplicativo Doutor. Um forte abraço.